Olá pessoal, bom dia, boa segunda-feira para todo mundo. Faz alguns dias que eu não estou postando vídeo. Fim de semana é meio complicado. A semana passada a minha semana foi uma semana de grandes desafios, mas superei todos eles. Os desafios vêm todo o tempo, ou você cria um mecanismo de superação, ou você é paralisado pelos desafios, né? Os desafios, eles existem para potencializar a sua potência, as suas capacidades. Não para te minimizar, não para te derrubar, mas quando nós estamos dentro de uma realidade, somos formatados, a nossa mente é fraca, aí os desafios se tornam verdadeiros monstros. E eu tenho aprendido, né, a superar os desafios, a vencer as adversidades, que foram tantas na minha vida. E eu espero que essa próxima década, que eu vou entrar dos meus 50 aos 60 anos, eu viva um tempo mais tranquilo, com desafios, mas não desafios devastadores, né, desafios devastadores. Passando aqui hoje para continuar a série, através das minhas falas, e hoje eu quero falar mais sobre religião. Sobre a religião. Eu tenho sentido de falar sobre esse assunto que é tão complexo, né? E tira a gente do nosso estado de presença, de foco. Para quem não sabe, eu sou de uma família assembleiana, né? Cresci, meu avô, liderança na Assembleia, meu pai, Assembleia de Deus, meus avós, né? Minha avó Marina, o meu avô Augusto tinha uma grande influência e autoridade. Na época, a minha avó foi presidente do ciclo de oração há 60 anos, 60 anos. A minha avó andava com as perninhas até torta de tanto orar, né? Ela orava das 3 da manhã às 8 da manhã. Eu via isso, né? Eu experienciava isso durante anos. Líder de ciclo de oração. E esses são os meus avós maternos. Pastores saíram da casa dos meus avós, os primeiros pastores de São Bernardo ali, talvez, porque eles são muito antigos, eles foram pessoas da década de 60, 70, né? Trabalhando arduamente no meio dessa coisa toda. Meus avós paternos também a mesma coisa. Meu avô era um grande homem, assim como meu avô Augusto, minha avó Marina, meu avô Augusto, pessoas maravilhosas. Meu avô paterno é o Joaquim Marcos, eu carrego o nome dele, os meus filhos, Joaquim Marcos da Silva, e a minha avó Maria. Oh, queridos, maravilhosos. Gente, eu fui tão amado pelos meus avós. Eu nunca sofri agressão, nem através de palavras, nem agressão física, né? Outras pessoas têm outras falas a respeito deles, porque viveram outras experiências. Eu era o teté do meu avô, meu avô materno, o teté da minha avó materna, queridas, né? A avó Marina, tão poderosa, tão forte, tão linda. Eu carrego esses seres maravilhosos que eu tive a oportunidade de tê-los como meus avós dentro de mim todo o tempo. E assim como meu pai e a minha mãe, o Simval, a Neuza, que são maravilhosos, né? Venceram seus desafios mentais, emocionais, intelectuais, e hoje são um padrão maravilhoso de amor, de respeito, de entendimento a respeito da minha vida, a vida das minhas irmãs. Eu tenho duas irmãs, a Tata e a Tatiane. A Tata, o nome dela é Fabiana, e sobrinhos maravilhosos também, cunhados maravilhosos, bons maridos para minhas irmãs, pessoas assim que nesse sentido, em muitos outros sentidos, meus cunhados são batalhadores, né? São homens
São homens que são pela família, é de uma maneira assim, bonita de ver, né? Eu não tenho o que falar deles em relação a nada. São pessoas incríveis que as minhas irmãs se casaram e estão há anos aí casadas, ainda batalhando, cuidando dos filhos. E meu avô paterno foi um homem muito forte, muito poderoso na sua cidade em Minas, um fazendeiro, um homem de nome na cidade, muito respeitado, assim como a minha avó. Meu avô foi um dos fundadores da Assembleia de Deus em Minas, nessa região que eles viviam. E a minha avó também, líder do ciclo de oração, assim como as minhas tias, algumas tias, filhas da vó Maria, seguem o mesmo caminho dela, mulheres de oração, de intercessão. E eu cresci em São Bernardo, né? Tive uma adolescência muito livre, muito selvagem. E em algum momento, fora da igreja, né? Fora da igreja. Cresci na igreja, eu cresci vendo meu pai fazendo vigílias, culto nos lares, minha mãe cantando. Eu cresci dentro desse ambiente, era poderoso, né? Naquela época, década de 70, comecinho da década de 80. Os cultos eram poderosos, tinham manifestações. E a igreja naquela época tinha muito poder na sociedade, né? Brasil para Cristo, várias instituições, e eu frequentava tudo, até Deus é Amor, eu era levado pelos meus pais, porque meu avô gostava muito, meu avô Augusto, gostava do missionário Davi Miranda pregando, e eu ia na Deus é Amor com a minha mãe, ia no Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, e o lado do meu pai assembleiano e batista, meus primos pastor batista, tem primos pastor batista. Então eu cresci dentro de uma ambiência muito forte evangélica, e eu sei muito bem falar sobre isso. Fiquei um período de uns 10, 15 anos fora dessa realidade e voltei. Voltei por quê? Porque você, para ser alguém... Na sociedade é o seguinte, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Se você estiver fora da igreja, você vai para o inferno. Se você estiver dentro da igreja, você vai para o céu. Eu voltei, na época tinha na minha cidade, tava no hype, né, Igreja Renascer em Cristo. Eu entrei dentro dessa igreja e vivi muitos desafios dentro dessa instituição. E nessa igreja eu tive a formatação, eu ia no ciclo de oração com a minha avó, eu amava ir no ciclo de oração, ver as profecias, participar daqueles moveres, né, o falar em línguas. Era um negócio muito legal. Eu penso que talvez eu achasse legal tudo aquilo porque eu era muito criança. E eu fiquei distante de tudo isso. Muitas coisas aconteceram com meu pai dentro dessa institucionalização, que foi bem agressivo para ele, para minha família. E a maneira que eles lidavam com as pessoas que não correspondiam aos critérios dogmáticos da institucionalização. E muito difícil para o meu pai. E fomos vencendo tudo isso, né? Fomos vencendo toda essa situação. E eu fui me desapegando, assim como meu pai foi desapegando dessa coisa toda, eu também fui me desapegando e fui viver minha vida, vivi minha juventude estudando nas escolas da região. Era muito conhecido, muito querido, até hoje eu sou, muitas pessoas me conhecem. E era um jovem, eu tinha um cabelão assim, eu gostava de muito vivo, né? Libriano, comunicativo, essas coisas todas. Mas em algum momento eu tive que voltar porque eu estava vivendo uma vida assim no extremo da minha juventude, daquela loucura da adolescência, do pré-adolescência. E eu voltei para dentro dessa instituição neopentecostal e foi uma das piores experiências que eu vivi na minha vida, né? Mas assim, alguns aspectos foi muito legal porque ativou em mim o dom do canto, né? Eu tive a oportunidade de desenvolver o dom do canto, o dom da palavra, né? Os meus dons. Isso não é dom de igreja, aquela coisa, eu edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa várias coisas, né? Significa que todas as capacidades que manifestam em você pertencem à institucionalização.
E isso não é verdade. Nós nascemos com dons, com capacidades, isso não pertence à igreja, isso pertence a nós. É um presente que é dado para nós, né? Não é do nada que acontece. A minha mãe cantava, meu pai cantava, tocava, minha família toda envolvida com orquestra, regência de música, então nós temos no nosso DNA a música e também o dom da palavra. E até hoje alguns primos meus exercem essa função. Mas como eu sou uma família, né? E a família, você olha para as coisas boas e as coisas ruins. Mas é uma família que não, tipo assim, eu vivi uma coisa de não aceitação. Eu vivi assim, tipo, a dominação dos meus dons, das minhas capacidades, utilizado para o desenvolvimento daquilo ali. E eu fui sendo formatado também com aquilo tudo, e aquilo foi gerando uma forma de ver, um padrão, e que futuramente, quando eu liderei instituições, e aquilo foi aplicado, a forma que eu aprendi. Até eu ir vivendo um caos intelectual, filosófico a respeito de tudo isso na minha mente e explodir toda essa situação. Então tudo que eu vivi tem a ver com a escola de pensamento que eu aprendi. Mas estudando, eu tinha um conflito muito grande, porque eu estudei muito, eu li muito a Bíblia, entendeu? Eu estudava muito, eu li mais de 100 vezes a Bíblia, li o Novo Testamento em uma semana, 3 dias, eu passava o dia lendo, orando, jejuando, eu jejuava muito. E o ensinamento do Messias era uma coisa, e dentro daquela realidade você via totalmente diferente. Você via muito bullying. Eu sofri muito bullying dentro da instituição religiosa. Eu vivi muita perseguição, né? Eu vivia uma liderança que gostava e não gostava de mim, gostava do que eu era capaz de fazer, mas não gostava do ser humano que eu sou, essa personalidade forte, né, conturbada por conta da juventude mesmo. E com o tempo você vai evoluindo e amadurecendo, e você vai alcançando outros patamares existenciais, uma compreensão mais clara a respeito da vida. E eu vivi tudo quanto é coisa ruim, né? Assim, eu acho que foi mais ruim do que bom. Aí as pessoas falam, mas você se casou, você vive coisas, não tem... Eu vivi aquilo que era a condição social para minha vida, e eu vivia dentro daquela realidade. Talvez se eu vivesse dentro de outro estilo de sociedade, mesmo dentro do Brasil, minha vida seria totalmente diferente. Mas assim, eu levo em consideração que tudo isso fez parte do processo para eu chegar até aqui, mas não é porque fez parte do processo que eu vou ficar passando pano nessa coisa, entendeu? Vi líderes, eu não tive um líder na minha vida que foi uma pessoa honesta e tinha capacidade de lidar com as minhas limitações, com a minha humanidade, com a minha juventude. Só uma pastora, teve uma pastora que eu guardo ela dentro do meu coração, chamada Pastora Ruth. Essa mulher, ela foi muito honesta, ela foi muito digna, amorosa, materna, e eu reverencio essa vida. Não sei se ela vai assistir esse vídeo. Ela foi uma pessoa assim, muito digna comigo. Ela foi poderosa, e eu agradeço. E eu fui ordenado pastor, apóstolo, ministério profético. Eu fui ordenado tudo o que as pessoas querem dentro dessa institucionalização. E por conta das minhas capacidades, eu fui ordenado pelo Ministério da Azusa, para quem não sabe, né? Eu fui ordenado apóstolo pelo Ministério da Azusa, que é um ministério da Igreja dos Negros nos Estados Unidos, da Igreja de Deus em Cristo. Eles, americanos, apóstolos americanos, foram na minha cidade e me fizeram essa ordenação. Eu tive outros reconhecimentos na América Latina. Então eu sou um cara assim que eu tenho um conhecimento, né? Eu tenho um conhecimento, viajei muito pela América do Sul, Brasil quase todo, Oriente Médio, Europa, Estados Unidos. Eu fui para muitos lugares, eu me dediquei, um missionário, Egito, Holanda, eu fui em vários lugares nessa missão, nessa função. Até um dia que, viajando, né, sobrevoando um país, eu já tinha um senso crítico dentro de mim, pregando, mas eu via que existia uma cerca intelectual,
onde você não tinha liberdade para se desenvolver, porque tudo que é pro lado de fora daquela cerca é demonizado, as filosofias, os pensamentos. O reverendo Moon, que tinha em São Bernardo, que era uma seita, eles abominavam a estrutura religiosa. Esse reverendo Moon era em São Bernardo, numa chácara ali, e a gente convivia, via aquelas pessoas andando. Eu tive uma imersão na coisa religiosa e fui catequizado totalmente por essa institucionalização, esses dogmas, e eu defendi isso durante muito tempo. Eu liderei, né, fui dono da casa, e como liderado eu achava sub-humano, e como liderança também sub-humano. A liderança que eu vivi, muito problemática, gente, eu nem vou falar aqui, entendeu? Porque é um absurdo. Talvez eu não gosto nem de falar, entendeu? As coisas que eu vivi no meio dessa realidade. E como líder também eu vivi muita coisa, né? Eu fui carregando aquela herança da forma de ser, de falar, e cometi os mesmos erros que esses líderes cometeram comigo, até mais, porque eu sou mais impetuoso, eu sou mais feroz. E também eu comecei a ver que o problema não era só a questão de liderança, é a questão de povo, né? O povo que eleva aquela coisa. Então o líder, na minha opinião, dentro dessa estruturação, ele é o cúmulo da subdesenvolvimento, que é o avatar condicionado pelo próprio povo. O povo coloca. Uma pessoa que tem uma coragem maior, que é mais feroz, ele vai controlando tudo aquilo ali e vai sendo potencializado por aqueles que não têm essas capacidades, essas características de liderança. Então minha liderança foi funcionando no meio de tudo isso. Eu tenho muita gratidão, muito amor, né? Eu amo a presença do Espírito, eu sinto a presença do Espírito, às vezes eu sinto, oro com os meus filhos. As práticas de oração e de entendimento das Escrituras, dentro da minha visão, não a visão do dogma da instituição a respeito das Escrituras e a respeito da minha vida, eu não vivo isso mais, né? Tipo assim, não é o que a Bíblia acha de mim segundo o entendimento humano, é o que eu acho dela. E é para tudo isso. É o que eu acho do Corão, é o que eu acho do Islã, é o que eu acho do hinduísmo, do taoísmo, do xitoísmo, do hinduísmo, do budismo. É o que eu acho, não o que eles acham de mim, entendeu? E essa condição foi sendo formada em mim até eu ser esse ser humano que eu sou hoje, né? O vídeo vai ficar muito longo, porque é um assunto muito grande, mas hoje eu tenho muitas atividades, tenho prova no governo hoje também aqui, para colocar os endorses na minha CDL, que é uma carteira de motorista de caminhão. É um trabalho muito grande, você tem que ter muito tempo para fazer isso e capacidade intelectual, porque é espanhol, inglês, entendeu? E você está fazendo prova no governo dentro desses aspectos. Então é isso, pessoal. Um pouquinho da minha vida no sistema religioso, que eu honro, eu respeito, eu reconheço, fez parte do processo construtivo da minha vida. Eu sou o que eu sou hoje, senso crítico, por causa de tudo isso, porque se eu não tivesse passado por isso, eu não teria isso. A questão é que eu não voltei para isso. Por exemplo, se você comete uma gafe, que é considerado a abominação das abominações, e você é tratado como abominável dentro dessa realidade, você tem que voltar e pedir perdão e beijar a mão dos dogmas e dos senhores coronéis do sistema. Eu não fiz isso. Mas o que eu quero dizer? Existe salvação fora disso. Eu saí do meio de toda essa institucionalização, tenho todo esse respeito que eu falei, eu trouxe os ensinamentos espirituosos para minha vida, né? Os ensinamentos do Taná, da Torá, do Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, essa coisa toda. Tem um monte de coisa que eu entendo como verdade espiritual, aplicável, e a grande maioria não. É uma catequização do Estado, do sistema, para te fazer um homem bom segundo o critério da sociedade, não segundo o critério do céu. E eu
sair do meio de tudo isso, a maioria volta para isso e se condiciona a isso novamente, beija a mão da egrégora, ou você sai, eu saí, carreguei dentro de mim os ensinamentos e deixei os dogmas para eles, entendeu? Eu não quero saber desses dogmas na minha vida. E eu passei um processo violentíssimo de autoconhecimento, autoentendimento a respeito da vida, dessa coisa toda, da sociologia. Estudei muito, muito mesmo, né? Eu não estou falando aqui, eu estudei as ciências que envolvem isso, os campos filosóficos, antropológicos, e para entender essa coisa toda, porque nesse processo que eu passei dentro dessas realidades todas, são muitos assuntos, né? Eu amo os músicos, as adorações que eu vivi, mas nesse processo que eu passei, eu escreveria um livro a respeito disso, talvez eu escreva. E deixaram muitas marcas em mim, e essas marcas eu ressignifiquei e virou nessas falas, e se transformou nessas falas que hoje eu falo aqui com vocês. Então eu saí, deixei o dogma, mas carreguei os ensinamentos espirituosos, que são mínimos, né? Porque um ambiente evangélico, religioso, ele é um ambiente extremamente tóxico, cheio de competição, né? Tem as manifestações humanas maravilhosas. Eu fiz obras sociais até violentas na cidade, né? Eu nunca vi a minha liderança comigo ali. Era tipo um chefe que cuidava de tudo, mas não tinha aquele envolvimento com aquela coisa. E tudo o que eu construía dentro da realidade, quando pegava forma, eles me tiravam. Eles não aceitavam. Aí chegava, fui cuidar de drogado, cuidei de mais de 100 famílias de dependentes químicos. Quando o negócio pegava forma, não era nada. Eu pegava e construía aquilo ali, com as minhas capacidades que o Eterno me deu, o universo deu pra mim. Aí eles iam ali, tiravam e colocavam outra pessoa. E eu fui vivendo isso daí, né? Esse monte de bullying, de perseguição, de indiferença. E se aparecesse uma pessoa com mais dinheiro, com uma obediência dogmática maior, ela era colocada no meu lugar, e eu era jogado ali. Aí eu, pelo fato de ser tomado por um espírito criativo, eu sempre procurava alguma coisa para estar me desenvolvendo. Eu dediquei a minha vida toda, eu anulei escola, anulei faculdade. Eu me formei em faculdade aqui nos Estados Unidos, né? Eu sou manager em segurança pública. Não cheguei a graduar, mas eu entrei dentro desse processo. Não me formei, eu estudei, ainda falta algumas coisas para eu terminar. E estudei muitas coisas aqui, trabalhando e estudando, né? Mas ali naquela época você era envolvido por aquilo, você é usado violentamente para o desenvolvimento daquela institucionalização, e não tem alguém com capacidade de maturidade, o bom senso não teve para me orientar, sentar e conversar de boa. E também talvez eu nem ouviria, né? Porque eu estava tomado obstinado por aquela coisa, o missionário para as nações, e vivi tudo isso. Vivi missões pelo mundo, mais do que todos aqueles que me lideraram, né? Mas assim, um dia talvez eu fale sobre os líderes, que as pessoas que cuidaram de mim. Foi violento, tentaram destruir minha vida, tentaram destruir meu casamento, fizeram de tudo, e eu repliquei isso, porque era a maneira que eu entendia que as coisas deveriam ser. Mas lá no meu íntimo, eu entendia que nada daquilo era um ensinamento de Cristo, os ensinamentos de Jesus, da consciência crística, né? E hoje eu penso que eu tenho mais ele nessa consciência, esses ensinamentos fora da institucionalização do que dentro dela, entendeu? Então eu sou alguém que, por mais que as pessoas não gostem de ouvir, rejeitam, é a minha experiência, é o meu testemunho. Eles não gostam que fala de testemunho, eu estou falando do meu testemunho, e eu estou utilizando essa ferramenta aqui para falar. Mas qual o objetivo? De denegrir, de demonizar? Não. É o objetivo de passar para as pessoas que existe forma de viver com espiritualidade, com equidade, com paz,
Não é fácil porque você está formatado até, e a formatação mental é o seu chão. Quando você é tirado isso de você, você perde o chão e você vai ter que se ressignificar, se autodescobrir para entender ser bom fora da institucionalização. É mais fácil ser bom fora da institucionalização do que dentro da institucionalização, porque a institucionalização ativa tudo de ruim em você. Entendeu? É a competição. Cara, eu vivi cada coisa. Assim que hoje eu fico pensando, como que eu suportava tudo isso? Eu tô com quase 50 anos, né? Foram coisas assim absurdas. E eu repliquei isso na vida de pessoas. E eu quero fazer desse vídeo aqui um pedido de perdão, tá? Para as vidas daqueles que de alguma forma foram afetados pela minha intrepidez institucional, a formatação intelectual humana que eu vivi e funcionava como um robô dentro dessa coisa toda, e fui fazendo, e foi difícil para mim, foi difícil para as pessoas que conviveram comigo, e eu quero, apesar que não existe essa coisa de perdão, porque é todo um bando de ignorância, então você não existe leis de sensatez no meio da ignorância, porque a lei da ignorância é os dogmas e essa estupidez toda que as pessoas vivem, entendeu? Mas mesmo assim eu quero liberar os campos energéticos do fluir com relação a todas essas vidas que de alguma forma me amaram, outros amaram por conveniência, mas alguns me amaram profundamente, e eu recebo esse amor e libero esse amor. Tá tudo certo, tá tudo limpo entre nós, né? E que tudo vá bem. Hoje eu vivo outras coisas, eu não sou um líder religioso, não sou um líder espiritual, um espiritualista liderando. Eu sou um cara normal, um cara comum, né, compartilhando as minhas experiências e as minhas ideias a respeito, o que eu penso a respeito de todas essas coisas, né? As pessoas gostando ou não, isso não é problema meu, entendeu? Não é mesmo, não tô nem aí, eu não tô nem aí, né? Eu preciso expressar, exteriorizar aquilo que eu considero a minha verdade e mostrar. Hoje eu tô bem, né? Passei muitas crises, passei muitos problemas emocionais, psicológicos, fiz terapia, eu fiz muitas coisas e hoje eu me sinto muito bem. Eu amo a paternidade, ser pai, eu amo viver onde eu vivo, eu amo falar as coisas que eu falo, porque às vezes existem pessoas passando pelas mesmas situações, mesmas circunstâncias, mas elas não encontram um caminho. E elas vão se subordinando, vão inchando, vão engordando, vão se autodestruindo, porque se sair, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É desse jeito. A institucionalização religiosa, ela vai te sugar o máximo que ela puder de você, mas se você quiser se livrar daquilo, você é condenado ao inferno, a tudo quanto é de coisa ruim. É isso que é liberado, é a maldição. Se está aqui abençoado, se está fora desse lugar, você é amaldiçoado. E talvez não seja bem por aí, tá certo? Eu tô aqui para mostrar essa terceira via, esse caminho que é crístico, né, para quem gosta assim dessa forma de expressão, e que é possível você viver uma vida em paz, cheia de espiritualidade, fora dessa institucionalização. Depois eu vou fazer vários vídeos, né, vou falar sobre o meu processo dentro do judaísmo, judaísmo messiânico, judaísmo ortodoxo, que eu não tive tanto envolvimento, mas eu tenho conhecimento, que eu guardo, né? Se alguém perguntasse qual é a sua religião, eu acho que, pelo que eu me sinto uma pessoa, eu me sinto várias coisas. Eu me sinto um cristão com relação à consciência crística, né? Porque é um ensinamento universal que precisa ser respeitado. Muitos dos aspectos, muitos dos, não é a mente crística falando, é o Estado romano falando para a sociedade, para o desenvolvimento dela. Eu me sinto um judeu porque eu tenho isso de sangue em mim, mas não pratico o judaísmo tradicional. Eu me sinto um budista dentro do âmbito da espiritualidade, porque o budismo ensinou mais espiritualidade para mim do que o monoteísmo. O taoísmo, que eu amo muito, que é a disciplina do silêncio. É muita coisa, gente, é muita coisa, é muita. Eu fui aprendendo no meio dos havaianos também, dos chineses, japoneses, e as coisas que eu considero que são boas e aplicáveis para minha vida, e hoje eu vivo tudo isso.
né? Então, se eu sou um ateu, eu sou um ateu, eu sou um ateu de tudo isso. Na verdade, o ateu é isso, né? O ateu, ele procura bom senso no meio de toda essa coisa. Então, se não existe bom senso, eu sou um ateu também, sou um agnóstico. Sou agnóstico em muitas coisas, sou ateu em muitas coisas, sou uma pessoa religiosa não, mas espiritualista, universalista em muitas coisas, né? E isso tudo foi gerando essa forma, essa compreensão, e tudo em prol do ser humano, né? Eu aprendi a me amar, no meio de tudo isso eu aprendi a me autodestruir, e fora de tudo isso eu aprendi a me amar e a respeitar a única coisa que eu tenho de fato, por enquanto, na minha vida, que é a minha própria vida. Tá certo? Não deixa de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Tudo que eu falo não é para denegrir nada, é só a exteriorização de um testemunho, né? Eu acredito que na minha cidade ninguém fez mais culto do que eu. Fiz culto de 3 meses. Meus cultos duravam 8, 10 horas. E amo tudo aquilo. Amei tudo aquilo apaixonadamente. Mas tem ciclos que se encerram para começarmos novos ciclos, e esse ciclo está como Moisés, né? O ciclo dentro da corte egípcia, o ciclo no deserto, né? Reaprendendo, reformatando, aumentando o nível de compreensão para trazer libertação para um povo, e o ciclo de Canaã, que é uma nova consciência, um novo humano, uma nova terra, um novo céu. Paz profunda, paz e bem, tamo juntos, se quiserem conversar, é só me chamar.